Luan Vieira, sou ator, bolsista Unirio. Minha pesquisa está ligada ao Laboratório de Estudos Vocais, Cênicos e Musicais na área de teatro. Eu sou orientado pelo professor Marcos Frisch e essa pesquisa ela começa com uma pergunta, uma curiosidade, né? Eu, como na minha trajetória acadêmica, sempre vejo muito fortemente o meu trabalho ligado ao interesse do corpo em cena, da expressividade corporal em cena, e ao mesmo tempo eu tenho uma outra paixão, que é a biologia, e fiquei, em algum momento, me pergunto como juntar essas duas áreas do conhecimento, né? Então, me perguntei se era possível fazer essa conexão entre a área da biologia com a área do teatro, né? E não para legitimar uma área ou outra, porque tanto a abordagem artística, né, do teatro quanto a abordagem científica da biologia, ela tem sua legitimidade, mas como fazer essa junção desses dois campos, dessas duas formas de explorar o conhecimento para que elas se potencializem, né? Então, como ponto de partida para essa curiosidade, eu comecei a me interessar pelos estudos sobre corporeidade. Dentro desse conceito de corporeidade, o corpo estaria completamente integrado em resposta ao meio social, de tal forma que você encontra nesse corpo a biografia de um registro histórico, né? Um registro histórico de um determinado momento. Para essa primeira fase da pesquisa, para esse primeiro objetivo, que é aprofundar nos estudos sobre corporeidade, eu usei o livro Sentir, Pensar e Agir, Corporeidade e Educação, da Maria Augusta Salim. Vou botar aqui. A partir dessa bibliografia, né, eu não queria estudar ela sozinho, achava mais potente dividir com outras pessoas para poder elaborar, expandir, né, o conhecimento, a experiência com a bibliografia. Então, a gente estava no contexto de pandemia, era setembro de 2021, então eu criei um grupo de estudos, chamei algumas pessoas interessadas em abordar o tema e a gente fez encontros online, né, de setembro até janeiro, de setembro de 2021 até janeiro de 2022, e nesse grupo de estudo a gente pôde aprofundar mais os temas, né, teóricos dessa pesquisa. Então, o primeiro objetivo foi aprofundar sobre o conceito de corporeidade. A gente fez isso durante esse grupo de estudo, a gente pegava o livro, passava um tempo estudando uma parte dele, compreendendo, fazendo relações com o que as pessoas traziam, com o que eu trazia, e a gente ia elaborando junto esse conhecimento, né? A partir dessa elaboração, a gente começou a entender que realmente já existia, né, muitas pessoas falando sobre essa integração do corpo, o corpo em resposta a uma determinada época, filosofia, a um determinado costume, e aí a gente começou a criar juntos essa afinidade, né, esse entendimento que o corpo ele tá em resposta, ele está integrado. Feito isso, aprofundado num conceito de corporeidade, que é o que a gente pretendia fazer, entendendo o corpo em sociedade, eu, né, na verdade, dentro dessa pesquisa, começo a me interessar por uma outra etapa. Essa outra etapa, esse outro objetivo, em tentar entender o corpo está integrado, mas como isso acontece? Como isso acontece fisiologicamente? Como isso acontece aqui no organismo, né? Então, aqui a gente está nesse conhecimento, né, sobre essa afirmação do corpo em sociedade, do corpo integrado em resposta, e aqui a gente já começa a caminhar para compreender como esse corpo em resposta, como ele acontece dentro desse organismo, como essa resposta acontece de fato, né? Mais uma abordagem mais materialista, né? E aí esse conceito, né, da biotensegridade é um conceito adaptado, né? Esse prefixo bio, prefixo da vida, ele é uma adaptação de um conceito da engenharia chamado tensegridade. No conceito da tensegridade, você teria uma estrutura física, né, com partes rígidas e partes que estão em equilíbrio de tensão, como se fossem elásticos que estão em equilíbrio de tensão. Equilíbrio de tal modo que se você mexe qualquer parte dessa estrutura, você altera as outras para poder manter esse equilíbrio de tensão. E aí esse é um modelo da engenharia que posteriormente foi adaptado para entender como o corpo funciona também, né? E aí foi posto esse prefixo da vida, o bio.
E nessa suposição, o corpo também seria uma estrutura em tensegridade, né? Ou seja, o corpo também seria uma estrutura com partes rígidas e partes que estão em equilíbrio de tensão e estaria o tempo inteiro adaptando, remoldando essa tensão para poder continuar em mobilidade, para poder continuar vivo, continuar orgânico, continuar funcionando. E aí, partindo, né, desse caminho da tensegridade, eu me pergunto como tá, beleza, o corpo também tem essa, também acolhe esse modelo da tensegridade, mas o que está envolvido? Né? Qual é a estrutura física, qual é a engenharia orgânica envolvida nisso? E aí, aqui a gente chega mais profundamente mesmo aqui na biologia, aqui a biologia grita no projeto, ela aparece, porque para explicar essa tensegridade do corpo, a gente chega ao tecido conjuntivo, que é um dos tecidos do corpo, né? Um tecido altamente vascularizado, um tecido altamente inervado e que permeia todo o organismo, né? A gente tem o tecido conjuntivo propriamente dito, com características específicas de viscosidade, de matriz extracelular, de células de defesa, muito nervo envolvido, muito vaso sanguíneo. E ele é um tecido completo, um tecido inteiro, né? Em comunicação com todo esse corpo, nesse mar de tensão. E a nossa musculatura, ela é envolvida por tecido conjuntivo. Uma pelinha muito fininha que tem ali na musculatura, aquilo é um tecido conjuntivo. Aquilo está altamente inervado, altamente vascularizado e participa dessa comunicação, desse equilíbrio de tensão. Né? E aqui foi onde a biologia mais gritou, porque você começa a entender, cara, se é altamente inervado, significa que os estímulos do mundo externo chegam nessa estrutura. Os estímulos do mundo externo chegam nessa estrutura e são comunicados para todo o corpo, nesse equilíbrio de tensão. A biotensegridade são essas linhas de forças que o corpo é atravessado pela resultante de todas essas ações, né? Para nós ficarmos em pé e em movimento, os músculos se contraem, essa contração muscular aciona o tecido de ligação, que é a fáscia, que é o tecido conjuntivo, que tem a função de distribuir as tensões. Então, aqui nessa etapa do projeto, eu já consigo aprofundar ainda mais, já vejo que esse objetivo de trazer a biologia para dentro do campo do subcorporal começa a realmente fazer sentido, a ganhar corpo, a ganhar consistência. E nessa altura do estudo a gente já deve estar aqui em dezembro, em janeiro, e a gente termina essa etapa teórica para começar uma outra etapa. Porque se de fato chegamos ao entendimento de um corpo integrado, integrado com a vida social, de uma definição, de um modelo que atende a essa integração, né, e de uma resposta biológica que também atende a todas essas ideias aqui, a gente precisa passar para a próxima etapa, que é o próximo objetivo, que é pegar isso e juntar com o teatro, que é o grande objetivo da pesquisa. Afinal de contas, a pesquisa está ligada à área de teatro. E aí, quando chega aqui, a gente já começa numa etapa mais prática do projeto. Já estamos em janeiro e a gente precisa partir para uma parte mais prática para entender para criar métodos e entender como toda essa parte teórica se aplica, de fato, né? E está dedicado, e se dedica e constrói um conhecimento em torno dessa expressividade do ator e da atriz. Para essa etapa prática do projeto, a bibliografia base estrutural, a bibliografia importante foi o Para-Ator, vou botar aqui também, foi o Para-Ator do Michael Chekhov, que é um estudioso, né, do teatro também, que elaborou alguns exercícios de imaginação, né, para o Michael Chekhov. O corpo do ator não é um corpo atleta, ou seja, não é um corpo que busca cumprir um padrão para se chegar a um certo desempenho, a um certo desenho. Não seria esse o corpo do ator. O corpo do ator e da atriz seria um corpo que estaria em contato com esse imaginário e criaria as possibilidades de receber
essa demanda do imaginário, né? Essa bagagem que vem do imaginário para o corpo receber isso e conseguir compor, conseguir expressar, conseguir se desenhar no espaço e comunicar, né? Se o fazer artístico está ligado a essa atividade do imaginar, do trabalhar a imaginação, como é que eu faço, pego esse contexto do Michael Chekhov de exercício de imaginação e aplico ao contexto dessa pesquisa aqui. Foi muito comum na oficina a gente começar por uma etapa quase meditativa, que é uma etapa em que, isso é um exemplo, né, de como isso foi aplicado à pesquisa, que é uma etapa em que os atores e atrizes eu peço, né, eu guio para que eles imaginem a estrutura mesmo, ainda sem mobilidade, imaginem a estrutura começando aqui do crânio, passando pelo atlas, né, a primeira vértebra, a segunda vértebra cervical, fazendo todo o mapeamento anatômico. E essa imaginação, foi muito comum ouvir que essa imaginação levava a uma resposta mesmo. Pessoas disseram, caramba, eu senti meu corpo extremamente aquecido, literalmente aquecido, eu senti muita mobilidade. E aí essas falas começou a fazer muito sentido dentro desse estudo teórico que diz que o tecido conjuntivo recebe os estímulos. Se ele é altamente inervado, ele recebe os estímulos, e o estímulo imaginário é um estímulo muito potente, a imaginação começa a agir sobre a estrutura. Esse é um campo, Luan, de pesquisa muito interessante, assim, como que essas proteínas respondem de forma mais eficiente aos estímulos sensoriais, aos estímulos cognitivos, né? Assim, eu fico sempre acreditando que a consciência no corpo aciona a nossa biologia, o nosso organismo de forma potente, né? E imaginar é uma prática de ativação do sistema nervoso. Então esse corpo começa a entrar em resposta. E essa resposta começa a ser uma resposta que contribui para a expressividade do ator e da atriz. Na medida que você começa a acessar uma interopercepção, né? Uma percepção interna mesmo, que te coloca em contato com o trabalho, te coloca na sala de ensaio, na sala de aula, e numa circunstância propícia ao trabalho de composição, né? A gente já começou a adotar muito fortemente esse modelo da dupla seta, né? Que é uma seta que ao mesmo tempo que entra, ela também sai, e ao mesmo tempo que sai, ela também entra, ou seja, esses dois movimentos de percepção interna que te dilata ao mesmo tempo, né? Você volta para si para também se dilatar. Durante as oficinas a gente também compôs algumas cenas que partem dessa intera-percepção, de perceber esse corpo para compor um desenho, um desenho corporal. Então, nessa etapa do projeto, a gente pôde concretizar melhor essa união entre teatro e biologia. Esse corpo em resposta, ele é um corpo que se libera, né? que cria possibilidade de autonomia. Né? Porque quando você pensa o seu corpo, quando você se reconstrói a sua estrutura, e se a estrutura está ligada à sociedade, você começa a criar possibilidades de autonomia mesmo, de conhecimento de si, né? Diante do mundo, diante da sociedade. E eu comecei a compreender que tem nisso um valor pedagógico muito, muito expressivo. Tem nisso um valor de criação de autonomia muito expressivo. E aí comecei a acreditar que esse projeto, e a definir isso pra gente, que esse projeto tem um valor pedagógico muito forte, que é o valor de, a partir do conhecimento do organismo, da expressividade desse organismo, você encontrar um caminho de liberação nesse sujeito. Botei até aqui libertas, que será também, como símbolo dessa liberdade que se alcança quando se investiga, se conhece, que se faz essa interopercepção, né? Então, acreditando que criar autonomias, criar um meio, né, pedagógico muito propício para a cognição fruir, eu coloquei esse ponto como um ponto muito importante da pesquisa. E aí, se esse indivíduo está liberado, está autônomo, ele vai se voltar para a sociedade, né? A sociedade é composta por indivíduos. E aqui se finaliza esse ciclo que eu vejo que a pesquisa se compôs muito por esse ciclo, né? Essa pesquisa interagiu com média de 64 pessoas,
porque as oficinas, juntando a oficina e as pessoas que participaram do grupo, sinto que foi muito importante para a gente criar essa conexão até entre as pessoas que estão interessadas também nessa área, fruir nessa conhecimento de biologia, teatro. Então, queria agradecer, dizer que nesse tempo razoável de explicação, espero ter conseguido explicar assim, o que aconteceu na pesquisa, e dizer que agradecer por esse 1 ano de estímulo, né, e de financiamento. Obrigado e até a próxima. Aqui existiu uma cidade. Eu morava. Nasako wemba na wemba, nasako wemba.